Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para mais um vídeo. É um prazer estarmos aqui estudando a palavra de Deus e eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém, queridos? O livro do Apocalipse, a partir do capítulo 2, eu quero fazer um resumo bem simples, né, do livro do Apocalipse, do início dele, para nós entendermos exatamente o que está acontecendo aqui. João, ele faz uma narrativa que ele estava na ilha de Patmos, né? E segundo os historiadores, nós acreditamos que ali era uma prisão, era um lugar que ele estava preso. Segundo a tradição, né, da história, os homens daquela época tentaram acabar com a vida de João, tentaram matá-lo algumas vezes, mas ele, de uma forma sobrenatural, ele sobreviveu a todas elas. É o que a história diz, né? O que os historiadores, os registros históricos e a tradição da igreja da época registra. A Bíblia diz que ele se encontrava na ilha de Patmos pela própria narrativa dele, e ele teve uma experiência com o Senhor. Ele tem uma visão de Jesus, Jesus aparece para ele, e a revelação da forma como ele vê Jesus, ele não consegue descrever, ele usa comparativos, dizendo que os seus olhos são como chamas de fogo, que da sua boca sai uma espada afiada, uma espada afiada de sua boca, que com ela ele fere as nações, que seus pés são como pés de bronze, enfim, ele vê com vestes resplandecentes, com a luz mais resplandecente do que o sol. Similarmente a uma aparição que Jesus aparece também gloriosamente ali no Monte da Transfiguração. Só que ali não tem detalhes de como ele apareceu, só fala no Monte da Transfiguração que Jesus apareceu com as suas vestes resplandecentes, o rosto ali, enfim. E em Apocalipse, João, ele tem uma visão de Jesus glorificado. E ali Jesus ele se dirige a João e mostra que Jesus, ele de uma forma representativa, ele tem as 7 igrejas mais importantes da Ásia naquela época em suas mãos. E Jesus ele manda que João ele escreva cartas para as igrejas e para 7 cartas. Então Jesus começa a fazer uma narrativa a partir do capítulo 2 e do capítulo 3 para essas 7 igrejas. E quando nós chegamos aqui na 6ª carta, a 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia, ele começa dessa forma: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. O anjo nós entendemos que é o responsável, que seria a liderança que se coloca ali, ou o mensageiro que vai entregar a mensagem para a igreja, né? A pessoa responsável, obviamente, nesse caso, ele fala: o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. E aí Jesus se apresenta, e se você for ver em cada carta, em cada uma das 7 cartas, Jesus se apresenta de uma forma diferente. E aqui, exclusivamente para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: isto diz o que é santo, e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus, ele se apresenta dessa forma. Ele começa a usar em primeiro lugar, o que é santo. Santo é um atributo que é dado única e exclusivamente ao Deus Pai nas Escrituras. Então isso para o povo de Deus, para os judeus daquela época, para os judeus que sempre foram fiéis à palavra, essa questão de se definir como aquele que é o santo ou que é santo se refere diretamente à divindade, né? A Deus, a essência de Jesus, que ele é Deus. Então ele se apresenta como aquele que é santo. E depois ele se coloca também como aquele que é o verdadeiro, o que é verdadeiro. Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se apresenta como a verdade. Algumas vezes ele fala sobre a questão da verdade. Numa determinada passagem bíblica, Jesus diz assim: Pai, orando, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus ele também é apresentado para nós pelo próprio João, que teve essa experiência no livro do Apocalipse. Ele, no seu evangelho, ele começa apresentando Jesus como o verbo, como a palavra. E Jesus faz uma conexão que a palavra é a verdade. Então, Jesus é a verdade. Então, ele se apresenta também como aquele que é santo, o que é verdadeiro, aquele que apresenta a verdade. E aí ele vem com o que tem a chave
de Davi. E essa chave de Davi, é interessante ele se apresentar assim, dessa forma para a igreja, porque a chave de Davi está relacionado à autoridade, essa questão da chave de Davi. Na realidade, nós vamos ver uma passagem que tem lá em Isaías capítulo 22, versículo 22, que diz assim, olha o que diz lá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Obviamente, aqui é uma referência a uma pessoa da época que era responsável ali entre os empregados de Davi, e ele estava ali dentro do palácio, ele era parte ali da realeza, ele fazia parte ali das coisas que aconteciam no palácio, ali da família, tudo ligado ao rei Davi, né? E Deus, ele faz essa referência que a chave da casa de Davi estaria sobre o seu ombro, estaria sobre a vida dessa pessoa, e ele diz que com essa chave ele abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém abrirá. Então Deus aqui praticamente a mesma coisa que ele diz, que Jesus se apresenta. Ele diz, eu tenho a chave de Davi, fazendo uma referência a essa passagem bíblica de Isaías capítulo 22, versículo 22, e ele fala que, eu vou ler lá novamente, né? Ele fala que tem a chave de Davi, e o que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Ele está falando de poder e autoridade. Do mesmo jeito que a chave de Davi lá no palácio, ela dava autoridade para abrir a entrada principal, talvez o acesso aos tesouros, ou talvez a sala do trono. A Bíblia não diz exatamente para nós, mas quando ele abre, fica aberta, porque só ele tem a chave, e quando fecha, fica fechada. Ninguém abre, porque só ele tem a chave. Jesus faz essa referência a si próprio, dizendo que é ele essa pessoa. E nós vemos que na Escritura, na Palavra de Deus, muitas passagens, elas têm cumprimento duplo e às vezes até triplo. Então, às vezes, uma referência que é feita ali naquele momento para alguma pessoa, o Novo Testamento ele vem e replica aquela ideia, geralmente aplicando a Cristo. E nós vemos o cumprimento de uma palavra isolada dentro de um texto simples, às vezes se referindo a alguém, se referindo diretamente ao Senhor Jesus no Novo Testamento. Então, Jesus se coloca como aquele que é santo, é a verdade, né? A verdade é a vida, ele é verdadeiro, e ele tem a chave de Davi, ele tem as portas do palácio de Davi. Lógico que isso faz uma alusão ao Cristo, ao Messias. O Messias seria descendente da casa de Davi. Ele será descendente. Jesus, ele era descendente de Davi. Ele era o Cristo, ele era o Messias. E essa alusão à chave de Davi significa que ele tem acesso ao trono, ele é o rei que era esperado, porque foi prometido a Davi que um dia, da semente dele, da descendência dele, viria alguém que se sentaria no trono e reinaria para todo sempre. Então é assim que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia, o santo, o verdadeiro e o que tem a chave de Davi. É ele que é o Messias, é ele que é o Cristo, é ele que um dia vai entrar pelas portas do palácio. Só que nós vamos ver que Jesus, em toda a essência de quem ele é, na realidade ele tem as chaves até da morte e da vida. O que ele abre, ninguém pode fechar, o que ele fecha, ninguém abre. E é isso que eu queria falar com vocês, do poder que foi dado ao nome de Jesus, do poder e autoridade que são inerentes a quem ele é. Eu quero ler com vocês primeiro uma passagem aqui no livro de Jó, onde Jó se refere ao poder e autoridade de Deus. Olha o que ele fala. Eis que ele derruba, e ninguém há que edifique. Prende um homem, e ninguém há que o solte. É a mesma ideia. Derruba, ninguém consegue edificar. Derrubar no sentido de destruir uma construção. E ninguém consegue mais reedificar depois que Deus destrói. Ele prende um homem e ninguém há que o solte. Aqui, no livro de Jó, está sendo exaltado o poder e a autoridade de Deus. É como se nós disséssemos, o que Deus faz, acabou, está feito. E o que Deus diz que não vai acontecer, não vai. Se Deus disse que vai, vai. Então isso nós podemos trazer para a nossa vida e pensarmos quantas vezes em nossas vidas nós já
fizemos alguns planos, né, esperando que uma determinada porta ela fosse se abrir na nossa vida, e ali nós contamos, nós fazemos o projeto, e nós começamos a até orar por isso, e aquela porta se fecha, aquela porta não se abriu do jeito que nós gostaríamos. Muitas vezes isso nos leva a ficarmos tristes, frustrados, ficamos ali pensando o que eu vou fazer agora, o que eu não vou fazer, fico pensando que Deus talvez não esteja no controle, ou que Deus não se importa com a minha vida, e na realidade nós temos que ter isso em mente. Jesus, ele é aquele que se ele abrir, ninguém fecha, e se ele fechar, ninguém abre. E se minha vida está nas mãos do Senhor, eu não tenho o que temer. Se uma porta não está se abrindo, tem gente que vai falar, o inimigo, o diabo, Satanás está se levantando contra a minha vida, ele não permite que a porta seja aberta, né? Mas nós vemos que a Bíblia diz que se Jesus ele abre a porta, ninguém fecha. E se Jesus fecha a porta, ninguém abre. E às vezes, meu querido e minha querida irmã, nós temos orado às vezes para que se abra uma porta que o Senhor fechou. E Deus, ele cuida de nós, ele tem os nossos, o melhor projeto para a humanidade no seu coração. Deus, na realidade, os planos dele são perfeitos, os planos dele são completos. E se aquela porta está alinhada com os planos de Deus em ser aberta, ele vai abrir. E se ele abrir, ninguém fecha. Mas se aquela porta, pelos planos de Deus, pela ótica de Deus que conhece todas as coisas e sabe de tudo, se aquela porta ela não pode ser aberta, o Senhor não vai abrir aquela porta. Nós temos que aprender a confiar no Deus da Bíblia, no Deus que nós cremos, ou dizemos que cremos. Ele é um Deus que se abrir está aberto para sempre, se ele fechar está fechado para sempre. Não há quem possa resistir ao poder e à autoridade do Senhor. Nós vamos ver em algumas passagens bíblicas no Novo Testamento que Paulo ele queria ir para alguns lugares e a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu, ele tentou ir para um lugar, o Espírito Santo impediu. Eles falam isso, o Espírito Santo nos impediu. E depois ele tentou ir para outro lugar, o Espírito Santo os impediu também. Então, quer dizer, eram portas que Paulo queria abrir, mas estavam fechadas. E depois ele, através de uma visão, de um sonho, uma visão, eu não me recordo agora ao certo, mas de uma forma, aparece para ele um homem lá, um varão na Macedônia falando, vem para cá, passa para cá e compartilha a palavra de Deus aqui nesse lugar. E ele entende que era para onde Deus queria que ele fosse. Muitas vezes uma porta que nós estamos querendo entrar, queridos, é uma porta que vai trazer tristeza, vai trazer lágrimas na nossa vida, e Deus que conhece todas as coisas, e Deus que nos ama, ele fecha aquela porta, ele impede. Às vezes determinada porta que nós entrarmos quer dizer algo que eu esteja orando, que eu esteja buscando, eu acho que é bom para mim, mas Deus ele sabe muito mais do que eu, do que é bom para mim. E nós temos que entender, ele é o Deus que se abre, ninguém fecha, e se fecha, ninguém abre. Então, meu querido, minha querida irmã, se eu e você temos orado por algo que parece que a porta está trancada, continua orando até que Deus mostre realmente qual seria a outra porta. Paulo tentou ir para um lado, o Espírito Santo impediu. Ele tentou ir por outro lado, o Espírito Santo impediu, até que Deus deu a direção. Era para ele ir para Macedônia. E ali, né, eu estou falando Macedônia, eu não tenho bem certeza. Eu andei lendo algumas coisas agora à tarde e pode ser que eu esteja confundindo as cidades e as localidades. Mas enfim, queridos, no fim, Deus disse exatamente para onde ele queria que ele fosse. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Pode ser que nós estejamos, às vezes, como na conversão de Saulo, Paulo, na conversão de Saulo, Paulo, Jesus fala para ele, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele está falando assim, é difícil, é duro ficar lutando contra algo que é mais forte que você. E às vezes uma porta fechada por Deus, nós acreditamos que ela vai se abrir e não vai. Se Deus fechou, ela não vai abrir. Mas por outro lado, querido, se Deus tem uma porta aberta para mim, para você, pode ter certeza, nada vai nos impedir, nada vai fechar essa porta. A única pessoa que pode ser impedida de entrar somos nós mesmos. Eu posso não querer entrar pela porta que Deus abriu para mim. E a porta que Deus abre para nós, com certeza, é porta de bênção, né? Nós temos que entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós não sabemos todas as coisas, mas o Senhor tem o controle, Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para nós. E a porta que Ele abrir, meu querido, entre por ela, porque vai ser a melhor coisa que nós vamos fazer na nossa vida. E a porta que Ele fechou, desista, não adianta bater, não adianta orar. A porta que Deus fechou está fechada. Se Ele decidir abrir depois, ele de alguma forma vai nos dar a entender.
Deus, ele é soberano. E Jesus mesmo, ele fala que ele é a porta. Ele é a porta. Aquele que entrar por essa porta entrará, sairá, encontrará vida, pastagens e vai ser abençoado. Jesus disse, então a porta que Deus abre para nós é a verdadeira porta, é a porta que vai nos abençoar, é a porta que vai trazer graça e alegria para a nossa vida. Eu queria terminar essa mensagem ressaltando a autoridade e o poder do Senhor Jesus que foi lhe dado, mostrando esse versículo em Mateus capítulo 28, versículo 18, que diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Algumas traduções trazem até essa palavra poder como autoridade. Não importa, poder e autoridade tem tudo a ver com você mandar e desmandar. Poder e autoridade. Ele pode abrir a porta e ninguém pode fechar. Ele pode fechar a porta e ninguém pode abrir. Ele tem autoridade para abrir a porta, mas ninguém tem autoridade para fechar essa porta. Ele pode fechar essa porta e ninguém mais tem autoridade para abrir essa porta. Esse é o nosso Deus. Ao nosso Senhor, como ele mesmo disse, a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E nós temos que crer e confiar que esse Deus é maravilhoso, ele cuida de nós e ele tem o melhor para nós. Amém, queridos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês continuem conosco aí. Assista a outros vídeos no nosso canal. Nós temos o nosso devocional chamado Despertar, que vai ao ar toda manhã às 6 da manhã. Né? Você pode acompanhar, alguns até estranharam, aparece aí uma telinha preta, escrito Despertar, mas é vídeo do nosso canal, tá bom, queridos? Ajude-nos, né? Como sempre, eu peço, deixa aí seu like, deixa um comentário para nós. O que você achou? Se você concorda com o poder de Jesus, se você concorda ou discorda, escreve aí, deixa a sua opinião para as pessoas debaterem, discutirem. Isso é bom para nós, aumenta a visibilidade do canal e eu respondo a todos sempre que eu posso, tá bom, queridos? Que a paz do Senhor Jesus guarde o seu coração, guarde a sua vida e eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!